Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje o último vídeo de sabadão antes do ano novo. Esse vídeo de hoje aqui promete ser muito especial para vocês. Como vocês sabem, sábado a gente fala sobre macroeconomia e para hoje eu aproveitei para já pegar projeções para 2023 de novo, mas agora de acordo com o indicador do Warren Buffett. Semana passada a gente fez as projeções do Ibovespa de acordo com os bancos, as corretoras, etc. Dessa semana a gente vai pegar no cálculo ali, na mão mesmo, para a gente ver quais países seriam aqueles melhores de acordo com o indicador do Warren Buffett. Se você não sabe o que significa o indicador do Warren Buffett, não se preocupa que eu vou explicar no início do vídeo. Mas antes disso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa, mas não deixa de dar aquele like que é importante pra gente. Bom, para quem não conhece o indicador do Warren Buffett, ele é muito simples e é o principal indicador macroeconômico que ele utiliza para as suas análises, isso já há muito tempo, desde lá da década de 70, 80. É claro que o mundo mudou, mas o indicador ainda continua bom, né? Então a gente vai pensar inicialmente essa explicação nos Estados Unidos, porque ele foi feito idealmente para os Estados Unidos, e depois a gente expande para outros países, principalmente o Brasil aqui, que é o que a gente quer tratar. Então, esse indicador consiste em uma divisão simples, né? Como ele sempre fala que os investimentos precisam ser simples. E aí o que acontece? Você tem o total de valor de mercado das empresas, ou seja, quanto vale o Google? X trilhões. Quanto vale a Apple? X trilhões. Quanto vale o Facebook? X bilhões. E por aí vai, tá? A Microsoft, etc. Até aquela empresa menorzinha listada na bolsa lá nos Estados Unidos, soma tudo isso e vai dar tipo o valor de mercado das empresas listadas nos Estados Unidos. É importante a gente saber que esse não é o valor total de empresas dos Estados Unidos, porque tem inúmeras empresas não listadas que também são importantes e contribuem para a economia dos Estados Unidos. É apenas um indicador. Sempre vão ter empresas listadas e não listadas, então no longo prazo você consegue manter uma relação. E no denominador a gente tem o PIB de um determinado país, tá? E aí ele divide um pelo outro, ele chega num ratio, né? E esse ratio é que é importante para você mostrar e para você tentar prever alguma coisa. Algumas coisas que são importantes e que vale a pena a gente mencionar é o seguinte: ao longo desses anos a economia dos Estados Unidos mudou muito, né? E hoje a gente vê que as principais empresas com maior valor de mercado são empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia não têm a barreira física. Ou seja, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Coca-Cola já vendia para o mundo todo. Mas para a Coca-Cola vender para o mundo todo em 1940, por exemplo, ela tinha toda uma questão logística, uma questão de barreiras, e, enfim, né, tinha questões de legislações em cada um dos países, tinha para ver como iria chegar em cada local, enfim. Você, para crescer de tamanho, você precisava construir uma nova fábrica, o que demanda tempo e capital, e essas empresas novas de tecnologia, elas conseguem fazer isso de forma muito mais rápida, sem se preocupar tanto com a barreira física. Então, o fato é que as principais empresas dos Estados Unidos não têm a receita delas, o lucro delas, e é por consequência o valor de mercado delas atrelado apenas à economia americana. Então a gente vai ver que esse ratio nos Estados Unidos ele vai crescendo ao longo do tempo, tá? No Brasil eu já não vejo muito esse problema, né? O Brasil é mais ou menos similar ao que ele era lá atrás. Se você pegar aí as principais empresas de 30 anos atrás, eram empresas de commodities, exportadoras e empresas financeiras, por exemplo, né? E hoje é a mesma coisa, então não faz tanta diferença assim, não é que o Brasil está se expandindo para o restante do mundo. Então, na minha visão, pelo menos, tem essa situação. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente, lá no Dica Internacional, a gente tem a assinatura do Guru Focus, então eu tenho aqui esses dados para mostrar para vocês, e eles fizeram esses dados com diversas empresas aqui.
Bom, então aqui a gente já tem, né, os dados lá dos Estados Unidos primeiro, e aí eu não quero chegar aqui na conclusão já não, eu quero mostrar como é que isso tudo funciona, tá? Então vamos dar uma olhada nesse gráfico daqui. A gente tem aqui na linha azul o total do mercado americano desde 2003, por exemplo. Quer dizer, nos últimos 20 anos, a gente tem aqui em verde o PIB dos Estados Unidos. Então hoje, se você pegar esse número aqui e dividir por esse aqui, a gente tem um ratio de 147,6%. Vocês vão ver que até esses pontos aqui, ó, o total dos Estados Unidos era menor do que o PIB americano, e isso teve uma modificação muito grande com o crescimento das empresas de tecnologia nesse determinado momento. Agora, o que eles propõem aqui, né, isso é uma alteração em relação ao que o Warren Buffett fala, é também pegar o total de ativos do Federal Reserve, né? Então, com o total de ativos do Federal Reserve, a gente consegue ter esse gráfico daqui, né, que se a gente pegar o total de market cap do mercado dividido pelo PIB, a gente tem essa linha verde daqui, ó, que chegou a 200%, hoje está muito melhor, avaliada em 148%. Muito menor do que, por exemplo, no pico da crise lá de 2007, 2008. Mas muito melhor do que era, por exemplo, ali em 2020, quando a taxa de juros estava em 0% no pós-pandemia. E se a gente soma os ativos do Federal Reserve, a gente tem um número muito mais próximo aqui do que era no passado, 110%. Então o que eles propõem aqui é muito simples, é fácil, é mostrar assim, a liquidez que o Federal Reserve colocou no mercado fez com que as empresas fossem precificadas a valores maiores. Tá? Então, quer dizer, não deve ter a retirada de toda essa liquidez, mas se tivesse a retirada dessa liquidez, a gente teria aí uma necessidade de uma queda adicional bastante forte, inclusive, né, saindo de 147% para 110%. Claro que o PIB ao longo do tempo ele aumenta também um pouco, então não fiquem imaginando que seria uma queda adicional nos Estados Unidos de 25%, embora algumas previsões falem com relação a isso. Tá? Mas não é, por exemplo, o que eu projeto. Você vai ver aqui que por esse indicador os Estados Unidos está significativamente acima do valor de mercado, porque pelos cálculos do próprio Guru Focus teria que ser 146% esse ratio máximo para ficar ainda modestamente sobre o preço, e agora está 147,6%. Tá? Então esse aqui é um dado interessante. E além disso, eles conseguem colocar aqui uma questão que é bem bacana, que é o seguinte: qual é a taxa de crescimento esperada dos Estados Unidos agora? Eles chegam em 7,7%. Tá? Ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque o total do retorno do investimento ele é o dividendo mais o crescimento da economia, mais a mudança do valuation. Quer dizer, se hoje os Estados Unidos estão significativamente acima do preço, o retorno dele à média vai trazer uma contribuição negativa. Então, esse número dá os 7,7% ao ano esperado nos Estados Unidos. Agora, vamos passar para o Brasil. Tá? Vamos passar para o Brasil e aí a gente tem esse Buffett Indicator aqui dentro do Brasil. Segundo o estudo, diz que as ações estão na média, né? Fair value, estão bem precificadas. Né? Por quê? Porque esse ratio aqui no Brasil sobre o PIB, ele ficou no máximo nos últimos 10 anos em 72% e no mínimo em 29,5%. E hoje ele está em 53,32%. Eu vou mostrar como esse número aqui está errado se a gente pegar PIBs de hoje.
tá? Mesmo assim, a expectativa de retorno anual é de 12,4%, ou seja, 5% acima da expectativa dos Estados Unidos. Lembra que a expectativa dos Estados Unidos é em moeda local e a expectativa do Brasil é em moeda local também. Então, se você acredita que o real vai se desvalorizar em relação ao dólar mais do que 5% ao ano, aí sim valeria a pena você investir nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é sempre aquela proteção, né? Então é importante a gente ter isso em mente. E aí, quando a gente inclui os ativos do Banco Central, a gente tem aqui que foi entre 47% no máximo e 20% no mínimo, hoje é 36% também. Dentro do preço, expectativa de retorno anual 12,5%, o que é ok. Tá? Agora, qual é a grande questão? Eles estão pegando como PIB esse número aqui, 1,64 bilhões de dólares, que dá 8,679 bilhões de reais, né, em moeda local. E aí, quando a gente pega aqui o Sistema de Contas Nacionais, a tabela 1846, que é disponibilizado pelo próprio IBGE, a gente consegue ver que se a gente somar os últimos 4 PIBs aqui, 2.309, 2.315, 2.471 e 2.543, sem nenhum arredondamento, a gente chega em 9.638. Tá? Porque a gente já teve um crescimento da economia esse ano, a gente tem inflação esse ano também. Se a gente pensar, né, que ainda o quarto trimestre já acabou e que o quarto trimestre deve vir aqui um número 2.580, 2.590, quem sabe até 2.600, a gente vai ter 300 bilhões a mais aqui. Então a gente vai estar falando de quase 9,9 trilhões de reais. Se a gente pega 9,9 e coloca aqui embaixo, tá? Esses números aqui de 53% e de 36%, eles caem muito. Tá? A gente está falando de uma queda aqui de 53% para os 47%, 46% mais ou menos. Tá? Então, aqui eles chegam a falar o PIB do Brasil, que era o PIB dos últimos 4 trimestres. Né? Então, o que eles pegaram? Eles pegaram esses 4 aqui, do quarto trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2021. A gente já sabe que o Brasil teve um crescimento expressivo nesse ano, então a gente pode usar isso a nosso favor. E aí, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem que o total de market cap no Brasil hoje é isso aqui, 4,6 trilhões de reais, para um PIB de 9,6 trilhões. Então, se a gente pegar aquele 4.647 dividido por 9.638, já dá 48%. Se a gente pegar 4.647 e já dividir por 9.900, que já é a expectativa do quarto trimestre, a gente já vai para o 46,47 que eu falei antes. Tá? E aí, se a gente chega nesse 46,47, a gente já tem aqui um ratio que ainda é fair value, mas já muito próximo do undervalue daqui, que é o que a gente já busca. Mesmo assim, esse fair value eu não acho ruim. Uma coisa que eu achei interessante da gente falar é o seguinte, lá nos Estados Unidos a gente viu como teve uma abertura aqui, né? Quando a gente pega esse ratio do market cap dividido pelo PIB e o market cap dividido pelo PIB mais ativos do Federal Reserve. Aqui no Brasil não, quer dizer, a economia brasileira não teve um aumento da liquidez de forma proposital para tentar controlar, por exemplo, quedas, deflações possíveis, etc. Então, nos Estados Unidos a gente teve uma abertura e no Brasil não. Então, isso aqui não tem essa necessidade de retirada de liquidez do mercado brasileiro, por exemplo. E aqui, se a gente pegasse, também a gente teria uma queda se a gente usasse PIB atual. Né? E aí, quando a gente pega aqui o indicador, né, do Brasil, a gente chega em 12,4% ao ano. Por quê? Porque aquela fórmula, né, que a gente mostrou aqui, ó, que o total do investimento é o yield mais o growth das companhias, mais aqui o retorno à média. E aí a gente tem aqui que o retorno à média, como o Brasil estava fair value, estava um pouquinho acima de 50%,
teria um retorno de menos 0,72. Se a gente considerar o PIB atual e que a economia não subiu, né, o valor das ações, elas ficaram ainda mais descontadas, esse número aqui ainda deve ser um pouquinho positivo, talvez seja 0,72 positivo. Mas mesmo se a gente considerar esse número menos 0,72, a gente tem aqui que o crescimento da economia brasileira em preços correntes, tá? Em preços de real, 4,4%. O yield da economia hoje, 8,82%, e o reverso para a média, 0,79%, o que dá esse 12,4%. Se pegar os ativos do Banco Central, esses dois indicadores são iguais, esse aqui vira 0,72%, por isso que vira 12,5% ao ano. E na minha visão aqui deve ser ainda mais, deve ser uns 13 pontos alguma coisa. E aí, o que me chama muita atenção, né? A gente vê hoje muitos analistas falando sobre o México, por exemplo, o México é maravilhoso, né? O México é a economia da América Latina que mais vai crescer. Outro dia eu li uma matéria dizendo que agora o México, esse ano, vai ser a economia de língua hispânica maior do mundo, que vai passar a própria Espanha, que foi o país, né, que colocou e que colonizou ele. Então, quer dizer, a gente vê muito falar isso, e quando a gente olha esse mesmo indicador no México, ele está aqui em 8,3%. E no Brasil está em 12,4%. Claro que é em moeda local, mas ou você acredita que o real vai desvalorizar mais do que 4% em relação ao peso mexicano, não faz sentido nenhum. Na verdade, quais são os países aqui, os únicos 3 países, pelo indicador do Warren Buffett, melhores do que o Brasil em termos de retorno de mercado anualizado? Eu acho que nenhum de vocês vai ter coragem de investir nesses 3 países. Mas esses 3 países são Rússia, Paquistão e Egito. Dos mercados desenvolvidos, nenhum deles tem. Lembra que isso tudo é em moeda local. Então, se a moeda do Egito desvalorizar mais do que 7% em relação ao real, com relação ao dólar, o Brasil já seria melhor, e assim por diante. A mesma coisa com a Rússia, por exemplo, né? Então, a gente vê exatamente isso aqui hoje no mercado. Então, quando eu vejo oportunidades por diversos indicadores, esse é só mais um, me chama muita atenção as pessoas não quererem estar investindo em bolsa. Eu não estou dizendo que as oportunidades de renda fixa são ruins, tá? E são boas. E eu, essa semana, por exemplo, botei lá no grupo aquela que eu comprei, tá? No grupo dos assinantes do Renda Fixa Global. Outra coisa que eu também não acho errado é a pessoa ter um percentual lá no exterior, porque realmente a gente não sabe quanto que o real pode se desvalorizar ou até se valorizar frente ao dólar. Esse ano muita gente achou que o real poderia se desvalorizar e ele pelo menos se manteve estável aí nesse patamar de 5,10 a 5,40 e ficou aí nesse patamar. Mas é claro que esse é um risco que é importante você ter em mente. Então não estou falando para você que está errado. Agora, a pessoa querer sair completamente de bolsa no momento em que o Brasil é a 4ª maior economia e talvez dentre as economias mais consolidadas e mais controladas é a melhor, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tá? Então, assim, entendo todos os problemas, tá? Espero que vocês não fiquem escrevendo nos comentários aquela frase chatíssima, que você pode ignorar as consequências, mas não as consequências das consequências, aquela coisa chata, tá? Não estou ignorando isso, mas o mercado mostra que nesses momentos surgiram grandes oportunidades. Não à toa o fluxo de investimento do exterior aqui no Brasil, do gringo, né, foi de 86 bilhões esse ano. O investimento estrangeiro no Brasil foi de 86 bilhões. Então você tem pessoa física vendendo para gringo, pessoa física vendendo para gringo. E eu já vi isso acontecer em 2014, 2015. E aí depois o que aconteceu? O gringo pegou uma super alta, a pessoa física foi entrar em 2018, 2019, quando o gringo já estava reduzindo o Brasil, porque já tinham outras oportunidades melhores. Tá? Então eu não quero que você caia nesse problema. E é muito baseado nessa minha vivência macroeconômica que eu passo para todos os analistas aqui dentro do Dica de hoje, que a gente acredita sim que o Brasil, mesmo com um governo que não seja bom,
a gente pode ter uma grande alta da Bolsa de Valores e a gente mantém toda a nossa expectativa bastante otimista para não apenas 2023, mas 2024 também. Expectativas podem se concretizar ou não, então volto a dizer, não vale a pena você pegar e botar all-in Bolsa Brasileira, mas você nunca deveria pensar em botar uma exposição pequena em Bolsa Brasileira com esse potencial todo que existe para os próximos anos. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham um feliz ano novo, com bastante saúde principalmente, que eu acho que isso é o fundamental, é o mais importante, e que vocês consigam ter principalmente a disciplina, né, no próximo ano e nos próximos anos. Vocês entenderem que ganhar dinheiro em bolsa não vai acontecer apenas em 2023. Não vai acontecer apenas em janeiro de 2023. Você não precisa ficar buscando a melhor oportunidade de janeiro, depois a melhor oportunidade de fevereiro, ou se agora é o momento de A ou B. Né? O que importa no final das contas é você ter a disciplina de trabalhar, poupar e aportar, trabalhar, poupar e aportar. E isso já vai ser suficiente para você conseguir montar um grande patrimônio. A gente viu aqui no Brasil que dos 12,4%, 12,5% ao ano, mais de 8% vem de dividendos distribuídos. O Brasil é um país ímpar, é um país que tem a maior distribuição de dividendos do mundo. E hoje eu posso falar isso com base em números. Né? Ah, mas é por causa da Petrobras. Mesmo se tirar a Petrobras, esse 8,8 cai para 7,2, 7,3. Tá? Então, mesmo assim, ele é a maior distribuição de dividendos do mundo. Tá? O próprio EWZ espera-se 14%, 13% de yield, por exemplo, caindo para 11% no próximo ano, que ainda é um absurdo de alto. Então, vocês não precisam se preocupar se vocês estão fazendo investimento no lugar certo. A maior parte de retorno do Brasil, das empresas brasileiras, vão acabar vindo de proventos que vocês vão receber e por isso que multiplica-se cada vez mais a quantidade de gente que fala sobre isso aqui no Brasil. O Brasil tem muitas peculiaridades diferentes do restante do mundo, então sempre tomem cuidado quando vocês avaliem questões que deram certo lá nos Estados Unidos que talvez não deem certo no Brasil. Abraço a todos. Tenham bastante disciplina, aproveitem o ano novo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.